Naquela manhã, o bilionário Augusto riu da única pessoa que poderia mudar o destino dele para sempre. E o que aconteceu em seguida mudaria a vida dele de um jeito que nunca mais teria volta. Augusto Valença saía da própria mansão empurrado por um segurança, sentado em sua cadeira de rodas luxuosa, quando viu um menino negro, magro e sujo, parado do outro lado da rua, observando em silêncio. Augusto enxergou ali a oportunidade perfeita de humilhar. Ele sempre fazia isso com todos. O garoto vivia ali, dormia em papelão, comia o que achava, passava os dias invisível para o mundo. E foi exatamente por isso que Augusto resolveu rir. Ele apontou para as próprias pernas, imóveis, e disse em voz alta, para todos ouvirem: "Se você me fizer andar, te dou 1.000.000. A risada veio logo depois, alta, cruel, vazia. Os seguranças sorriram sem graça. A faxineira abaixou a cabeça, mas o menino, em vez de recuar, atravessou a rua devagar. Parou diante do bilionário, olhou nos olhos dele e disse, sem tremer a voz: "Prepare o cheque." O silêncio foi imediato. O portão da mansão ainda estava aberto, o carro ligado. Tudo parou naquele instante. Augusto sentiu algo estranho no peito. Não era raiva, era desconforto. Ele não esperava a resposta, muito menos aquela. Augusto Valença era conhecido por isso. Gostava de humilhar. Tratava médicos com arrogância, gritava com seguranças, chamava faxineiras de imprestáveis. Depois do acidente que o deixou preso à cadeira de rodas, ficou ainda pior, mais amargo, mais frio. Para ele, o mundo devia algo, e quem estivesse abaixo merecia ouvir. "Olha isso", disse ele, virando-se para o médico que o acompanhava. "Agora mendigo acha que faz milagre." Riu alto. O médico tentou pedir respeito, mas Augusto cortou na hora. "Você foi pago para empurrar a cadeira e tentar me fazer andar, seu imprestável, não para dar opinião." A faxineira que varria a entrada ouviu tudo. Como sempre, o menino continuava ali, quieto, sem pedir nada. Isso irritava Augusto. "Você sabe quanto é 1.000.000? Perguntou debochado. O garoto assentiu. "Sei." "E sabe quem eu sou?" "Sei também." "Então some daqui antes que eu mande te tirar", disse o bilionário com voz dura. O menino respirou fundo. "O senhor não anda há quanto tempo?" A pergunta caiu como uma pedra. Augusto fechou o rosto. "Não é da sua conta." "É sim", respondeu o garoto, "porque quem não anda também não vai a lugar nenhum." Aquilo foi demais. Um segurança deu um passo à frente para tirá-lo dali, mas Augusto levantou a mão. Algo naquele garoto começou a incomodar. Não era a sujeira, não era a pobreza, era a calma. Uma calma que ele não via em ninguém havia anos, nem nele mesmo. "Escuta aqui", disse Augusto com voz dura. "Eu já paguei os melhores médicos. Já fiz tratamentos que custam milhões fora do país. Já gastei mais dinheiro do que você vai ver na vida inteira." O menino não discutiu. Apenas fez outra pergunta simples. "E mesmo assim o senhor não anda. Parece que sua fortuna não adiantou de nada." A frase ecoou. O médico desviou o olhar. A faxineira parou de varrer. Augusto sentiu a garganta secar. Então voltou a rir, mais alto, mais falso. "Quer saber? Vamos fazer um acordo. Se você me fizer andar, te dou 1.000.000, zombou. "Mas quando falhar, vai aprender que promessa não enche barriga." O menino não se ofendeu. Não pediu comida, não pediu dinheiro. Apenas respondeu: "Prepare o cheque." E virou as costas. Augusto ficou olhando enquanto o garoto se afastava. Aquela resposta não soava como desafio, soava como certeza, e isso mexeu com ele mais do que qualquer tratamento fracassado. "Esse moleque é louco, a gente vê cada coisa", disse, tentando se convencer. Mandou o carro sair, mandou o médico calar, mandou a faxineira limpar mais rápido. E o que vai acontecer em seguida, nem ele mesmo esperava. Naquela noite, Augusto não dormiu. Pela primeira vez, não foi a dor nas pernas que o manteve acordado. Foi a lembrança do olhar do menino, a coragem,
A forma como falava, como se tivesse certeza absoluta de que aquilo era possível. Um olhar sem inveja, sem maldade. Ele se revirou na cama. Lembrou de todas as vezes que humilhou alguém. Lembrou das gargalhadas. Enquanto isso, no outro lado da cidade, o menino se encolhia embaixo de um viaduto. Tinha fome, tinha frio, mas tinha algo que Augusto não tinha mais: esperança. Ele fechou os olhos e fez algo simples, algo silencioso, algo que ninguém naquela mansão fazia havia anos. Ele acreditou, ele rezou. E, sem saber, o bilionário tinha acabado de transformar um menino invisível no maior teste da própria vida. Porque, quando aquele garoto voltasse, nada seria como antes. Mas Augusto ainda não fazia ideia de que alguém dentro da própria mansão faria de tudo para impedir esse encontro e transformar aquela promessa de 1 milhão em uma guerra silenciosa. No dia seguinte, Augusto acordou com o mesmo pensamento martelando a cabeça. O menino, a frase, o olhar firme. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Chamou o médico logo cedo, exigiu novos exames, gritou com o segurança por nada e dispensou a faxineira sem sequer olhar para ela. Com a mente, algo tinha sido plantado dentro dele. Esse garoto não vai voltar, disse para si mesmo. Aquilo foi só uma piada. Gente pobre tem esses costumes. Mas no fundo, havia medo naquela afirmação. Medo de que ele voltasse. Medo de criar esperança, medo de se decepcionar mais uma vez, medo de aquilo, por mais absurdo que fosse, ter a mínima chance de se tornar real. Isso é loucura, sussurrou. Eu só posso estar ficando louco por acreditar naquele garoto, ainda por cima um mendigo. Na mansão, a notícia se espalhou rápido. O filho de Augusto, Henrique, ouviu tudo no café da manhã. Um homem frio, calculista, que já se via dono de todo o império do pai. Quando soube da aposta, franziu a testa. 1 milhão para um mendigo? Disse com desprezo. Isso é loucura. A noiva de Augusto, Letícia, completou sem hesitar. Esse garoto é um risco. Pode virar escândalo. Gente da rua não entra aqui. Augusto não respondeu. Apenas ficou em silêncio. E aquele silêncio incomodou mais do que qualquer grito. Henrique percebeu na hora. Algo tinha mudado. O pai, que sempre humilhava sem pensar 2 vezes, agora parecia abalado. E isso era perigoso. Se aquele menino voltasse e causasse qualquer mudança, tudo poderia sair do controle. O plano começou ali. Se esse garoto aparecer de novo, disse Henrique ao chefe da segurança, quero ele longe do portão. Não quero confusão. O segurança assentiu. Letícia foi além. Se precisar, chama a polícia. Diz que ele está perturbando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o menino acordava com o barulho dos carros passando sobre o viaduto. O frio da madrugada ainda estava no corpo. A fome também. Mesmo assim, ele se levantou. Limpou o rosto com a água de uma garrafa velha, olhou para o céu e respirou fundo. Ele ia voltar na mansão, não por causa do dinheiro, mas porque tinha feito uma promessa. E promessa, para ele, era coisa séria. Quando se aproximou da mansão pela segunda vez, sentiu o clima pesado de longe. Os seguranças estavam atentos. O portão fechado. Ele parou do outro lado da rua, como no dia anterior. Não gritou, não pediu nada, apenas esperou. Augusto observava tudo pela janela. O coração acelerou. Ele voltou, murmurou. Antes que pudesse reagir, Henrique entrou no escritório. Pai, isso é um erro. Esse garoto só quer atenção. Augusto respondeu seco. Você não manda aqui. O menino deu um passo à frente. Um segurança se aproximou rapidamente. Vai embora. Eu só quero falar com ele, respondeu o garoto. Aqui não é lugar para você. O segurança deu um empurrão forte. O menino caiu. Por um segundo, o silêncio. Depois, ele se levantou devagar. Não reagiu. Apenas limpou a poeira da roupa. Augusto viu tudo. Algo queimou dentro dele. Deixem ele passar, ordenou em voz alta.
Henrique arregalou os olhos. Letícia tentou argumentar, mas foi ignorada. Pela primeira vez em anos, Augusto não quis humilhar. O portão se abriu. O menino entrou. A mansão parecia outro mundo. Jardim impecável, piso de mármore brilhando, um silêncio pesado no ar. Ele caminhava com calma, como se nada daquilo o impressionasse, e isso incomodava Augusto ainda mais. Você voltou, disse o bilionário. Voltei, respondeu o menino. Para quê? Para cumprir o que falei. Augusto riu de leve, mas o riso saiu fraco. E como pretende fazer isso? O menino se aproximou da cadeira de rodas. Observou. Tocou de leve na perna imóvel. Primeiro, o senhor precisa parar de tratar todo mundo como lixo. A frase caiu como um soco. Henrique deu um passo à frente. Chega! Augusto levantou a mão. Deixa ele falar. O menino continuou. Enquanto o senhor só manda, ninguém escuta. Enquanto humilha, ninguém se importa. O silêncio tomou conta da sala. Augusto sentiu algo que não sentia há décadas. Vergonha. Você acha que sabe de alguma coisa? Perguntou, baixo. Ainda mais sendo um mendigo morando na rua. Acho, respondeu o menino, porque eu sei o que é não ser visto. Augusto respirou fundo. Pela primeira vez, não retrucou. Mandou Henrique e Letícia saírem. Eles negaram, mas obedeceram. Ficaram sozinhos. Se isso for um jogo, disse Augusto, acaba agora. O menino balançou a cabeça. Não é jogo. Então o que é? É fé. Augusto fechou os olhos por um instante. Algo dentro dele cedeu. Você tem 3 dias, disse. 3 dias. Depois disso, acabou. É o suficiente, respondeu o menino. Quando ele saiu da sala, Henrique apertou os punhos. Isso não vai acabar bem, murmurou. Naquele momento, decidiu que não deixaria aquele garoto chegar ao fim da aposta. Nem que tivesse que sujar as próprias mãos. Aquele dinheiro era sua herança, e ninguém mais tocaria nele. Naquela noite, Augusto sentiu algo diferente. Não era dor, era expectativa. Pela primeira vez em 3 anos, ele dormiu pensando em levantar. Mas o que Augusto ainda não sabia é que enquanto ele começava a acreditar, um plano estava sendo montado para destruir a esperança que ele não tinha há anos e para destruir o menino. E a próxima visita do garoto poderia ser a última. No 3º dia, Augusto acordou diferente. Não pediu ajuda para se levantar da cama. Ficou alguns segundos olhando para as próprias pernas, imóveis. Mas pela primeira vez, não sentiu ódio. Sentiu expectativa. Chamou o médico, mas não gritou. Chamou o segurança, mas não humilhou. A faxineira entrou no quarto e percebeu na hora. Algo tinha mudado. É hoje que ele volta? Perguntou ela em voz baixa. Augusto não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Enquanto isso, Henrique já estava em movimento. Falou com o chefe da segurança logo cedo. Pagou por fora. Se esse garoto aparecer, eu não quero vê-lo entrar. Faça o que for necessário. A vida dele não vale nada. Entendido, respondeu o segurança sem hesitar. Letícia foi ainda mais cruel. Ligou para a polícia. Disse que um menor em situação de rua estava tentando invadir a propriedade. Disse que o menino era agressivo. Mentiu sem piscar. Do outro lado da cidade, o garoto caminhava. Devagar, o corpo cansado, mas o olhar firme. Não levava nada nas mãos, só a fé que tinha guardado no peito. Quando chegou perto da mansão, sentiu algo errado. O portão estava fechado. Mais seguranças do que antes. Carros parados. Um clima pesado no ar. Ele parou do outro lado da rua, como sempre, e esperou. Augusto viu pela janela. O coração bateu forte. Ele veio, murmurou. Tentou ir até o portão, mas Henrique entrou no caminho. Pai, isso está indo longe demais. Saia, respondeu Augusto seco. Henrique não saiu.
Lá fora, 2 seguranças atravessaram a rua, cercaram o menino. Você foi avisado. Eu só vim cumprir o combinado, respondeu ele. O empurrão foi mais forte dessa vez. O menino caiu no chão, bateu o joelho, sangrou. Augusto viu tudo. Gritou para abrirem o portão, mas antes que pudesse chegar, a viatura parou. A polícia desceu rápido. Letícia observava de longe, satisfeita. O que está acontecendo aqui? Perguntou o policial. Esse garoto está tentando invadir, respondeu um segurança. O menino tentou falar, mas foi interrompido. Ele é perigoso, disse Henrique. Mentira atrás de mentira. As algemas apareceram. Augusto sentiu o peito apertar. Então ele gritou. Parem! Mas ainda estava muito longe do portão. Não deu para escutar. Quando o menino foi colocado na viatura, virou o rosto, procurou a janela da mansão e encontrou o olhar de Augusto. Não havia raiva, havia medo e tristeza. E então Augusto disse, baixo, mas claro, eu acredito. A viatura arrancou. Augusto ficou parado, sem ar, sem palavras. Pela primeira vez não foi o corpo que não respondeu, foi o coração que quebrou. Quebrou a única esperança que ele tinha. Henrique respirou aliviado. Letícia sorriu. Aposta encerrada, disse ela. Mas naquela noite Augusto fez algo que não fazia há anos. Chorou e decidiu que, se aquele menino não voltasse, ele iria atrás. Porque agora não era mais sobre andar, era sobre fazer a coisa certa. E aquele garoto não tinha feito nada de errado. E o que ninguém imaginava é que longe dali o menino estava prestes a enfrentar algo ainda pior e que a verdade por trás do acidente de Augusto começaria a vir à tona. Aquela madrugada não terminou para Augusto. Ele não dormiu. Sentado na cama, olhava para as próprias pernas como quem olha para algo que já perdeu, mas ainda não aceitou. O rosto do menino voltava o tempo todo. O olhar, a calma. E a palavra que não saía da cabeça, a fé. Ao amanhecer, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não contou a ninguém, nem ao médico, nem à sua cuidadora, nem ao filho. Quero saber onde levaram o garoto. Quero que você vá encontrá-lo, disse ao chefe da segurança, com uma voz que não admitia discussão. O homem hesitou. Senhor, talvez seja melhor deixar isso para lá. Augusto encarou. Faça. Agora. Horas depois veio a resposta. O menino tinha sido levado para uma delegacia distante para menores, numa área esquecida da cidade. Mas não estava mais lá. Tinha sido solto horas depois. E sumido. Aquilo gelou Augusto. Como assim sumiu? Disseram que ele saiu andando, mas ninguém sabe para onde foi. Augusto sentiu um aperto no peito. Algo estava errado. Muito errado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o menino caminhava sem rumo, a perna doía. O corpo pedia descanso, mas ele seguia, porque não podia voltar para o viaduto. Alguém tinha avisado, melhor desaparecer. Ele não sabia de onde vinha o perigo, só sentia. Parou num beco estreito para descansar. Foi quando ouviu passos, rápidos, mais de um. Antes que pudesse reagir, uma mão tapou sua boca, outra puxou seus braços. Quieto, o mundo girou e tudo ficou escuro. Na mansão, Henrique comemorava em silêncio. Agora acabou, disse para Letícia. Ela sorriu, satisfeita. Ninguém vai sentir falta de um menino de rua. Mas naquela mesma manhã, algo inesperado aconteceu. Augusto chamou a faxineira, sentou-se diante dela, olhou nos olhos. Você sempre está atenta a tudo, vê tudo e escuta tudo nessa casa. Me diga a verdade, disse ele. Ela engoliu seco. Nunca ninguém tinha pedido a verdade ali dentro. Aquele menino não era perigoso, ela disse. Ele só acreditava. Augusto fechou os olhos. Foi ali que percebeu. Não era só o menino que estava em risco. Naquela casa ele também estava. Horas depois, um envelope apareceu discretamente em seu quarto. Sem nome, sem remetente. Dentro,
Apenas uma frase escrita à mão. Se continuar procurando, vai se arrepender. Augusto sentiu o sangue gelar. Não era mais uma aposta, não era mais um desafio, era uma ameaça. E pela primeira vez desde o acidente, ele não pensou em dinheiro, não pensou em humilhar. Pensou no menino. Pensou que talvez aquela promessa de 1 milhão tivesse custado algo muito maior. Do outro lado da cidade, o garoto acordava num lugar desconhecido, amarrado, com medo. E o que Augusto ainda não sabia é que, ao tentar salvar aquele menino, ele estava prestes a descobrir um segredo sombrio. Augusto não rasgou o bilhete. Também não mostrou a ninguém. Dobrou devagar e guardou no bolso do pijama como quem guarda uma prova ou um aviso de guerra. Naquela manhã, chamou o médico mais cedo. Depois de ouvir alguns relatos da faxineira, queria entender algumas coisas sobre o seu acidente que nunca ficaram claras. Quero saber exatamente como foi meu acidente, disse, olhando fixo. O médico hesitou. Já conversamos sobre isso, senhor. Então vamos conversar de novo. O silêncio que veio depois foi pesado. O carro capotou, respondeu o médico. Eu sei. Houve uma falha mecânica, eu sei. Augusto se inclinou na cadeira. O que você nunca me contou? O médico desviou o olhar. Algumas peças pareciam terem sido mexidas antes da viagem. Por quem? Não há provas disso, senhor. Só foi uma alternativa quando analisaram, não é certeza. Aquilo caiu como um soco lento. Augusto sentiu o estômago revirar. Pela primeira vez, pensou no próprio filho. E odiou esse pensamento. Enquanto isso, o garoto acordava com dor, os pulsos marcados pela corda, o chão frio, um galpão velho, escuro, com a porta trancada. Ele tentou se soltar. Não conseguiu. Fechou os olhos, respirou fundo e fez a única coisa que sempre fazia, ter fé. Horas depois, passos ecoaram do lado de fora. Uma voz masculina falou baixo. Ele ainda está vivo. Outra respondeu. Tem que acabar logo com isso. O velho está desconfiado demais. O menino sentiu o coração disparar, mas não gritou, não implorou. Ficou em silêncio. Na mansão, Henrique discutia com Letícia. Isso já foi longe demais, ela disse. Não, respondeu ele. Só acaba quando aquele menino desaparecer de vez. E se seu pai descobrir? Henrique sorriu. Ele já perdeu as pernas. Vai perder a coragem também. Mas Henrique não percebeu algo. Augusto ouviu parte da conversa. Não tudo, mas o suficiente. Naquela noite, Augusto fez algo que nunca tinha feito desde o acidente. Mandou todos saírem do quarto. Ficou sozinho. Tentou mover o pé. Nada aconteceu. Mas ele tentou, de novo, e de novo. Não por raiva, por culpa. Pegou o telefone. Porque o que ele ia fazer em seguida mudou tudo. Ligou para um antigo investigador particular, um homem que devia favores. Quero que encontre um menino, disse, e quero que investigue meu filho e sua esposa Letícia. Do outro lado da cidade, o garoto abriu os olhos quando a porta rangeu. Uma sombra entrou. Ele sentiu medo, mas algo mais forte veio junto, a fé. Enquanto isso, o que Augusto ainda não sabia é que enquanto ele começava a lutar pelo menino, alguém dentro da própria casa já tinha dado a ordem final, e as próximas horas separariam uma promessa quebrada, de um milagre impossível. O investigador não demorou. Era um homem velho, experiente, que já tinha visto de tudo. Quando ouviu o nome Augusto Valença, respirou fundo. Isso não vai ser fácil, disse. Nunca é, respondeu Augusto. Mas faça. Enquanto isso, no galpão, o tempo parecia não passar. O menino estava fraco. A fome apertava, o medo também, mas ele continuava em silêncio. A porta abriu de novo. Desta vez, 2 homens entraram. Um deles segurava algo pesado nas mãos. O chefe mandou acabar logo com isso, disse. O menino fechou os olhos, não chorou, não pediu.
Apenas pensou, se for o fim, que seja com fé. Na mansão, Augusto sentiu algo estranho. Não foi dor, foi um impulso, um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a se perder para sempre. Agora, disse ao investigador pelo telefone. É agora, disse Augusto. Minutos depois, a verdade começou a aparecer. Arquivos escondidos, mensagens apagadas, transferências suspeitas, pagamentos feitos por Henrique para a segurança, ordens dadas, silêncios comprados. Augusto tremia, não de frio, de traição. No galpão, o homem levantou a arma, mas antes que pudesse agir, sirenes ecoaram, portas sendo arrombadas, gritos. Polícia! Calma! Você está seguro agora, disse um dos policiais. O garoto caiu de joelhos, não de fraqueza, de alívio, chorou e agradeceu a Deus pelo livramento. Horas depois, Augusto aguardava, ansioso. O investigador entrou no quarto. O garoto foi encontrado. Eu avisei a polícia. Augusto fechou os olhos, respirou fundo. Ele está vivo. Algo desabou dentro dele, mas não foi dor. Foi libertação, esperança. Pela primeira vez, sentiu que tinha feito a coisa certa, que tinha ajudado alguém. Naquela mesma noite, o segredo que era guardado naquela casa veio à tona. Com as provas em mãos, Henrique foi preso. Letícia tentou fugir. Não conseguiu. Foi presa como cúmplice. A verdade veio à tona. O próprio filho tinha planejado o acidente. Queria antecipar a morte do pai para ficar com a fortuna. Quando a polícia levou Henrique, ele olhou para Augusto e disse friamente: foi uma pena você ter ficado aleijado. Não era para ser assim. Era para você ter morrido. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer ferida, vindas do próprio filho. A casa, antes silenciosa, virou palco da verdade. Dias depois, Augusto pediu para ver o menino. Sem seguranças, sem médicos, sem luxo. Quando o garoto entrou no quarto, parou. Olhou para ele. O mesmo olhar calmo. A mesma fé. Eu falhei com você, disse Augusto com a voz quebrada. O menino balançou a cabeça. Não falhou. O senhor aprendeu. Augusto respirou fundo. Tentou mover o pé. Dessa vez, algo aconteceu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. O médico arregalou os olhos. A faxineira levou a mão à boca. O menino sorriu. Não foi um milagre instantâneo, foi um começo. Meses depois, Augusto ainda não andava sozinho, mas já não humilhava, já não gritava, já não se sentia dono de ninguém. Quando o senhor disse: se você me fizer andar, te dou 1 milhão, explicou o menino. Eu aceitei. Não era só me fazer o senhor andar, mas sim fazer com que o senhor ande com fé, esperança e amor, porque quando se tem isso, o impossível acontece. Augusto entendeu, o menino não faria ele andar, mas a fé sim, a fé que antes ele não tinha. Augusto adotou o menino, deu um lar, estudo e dignidade. Essa história deixa a lição, porque às vezes quem parece invisível é quem carrega o maior milagre. Se essa história te emocionou, deixe um comentário, se inscreva no canal e até a próxima história.